Paz do Senhor, graças a Deus, estamos de volta mais uma vez. Vamos dar continuidade ao estudo sobre o livro de Neemias. Hoje é Neemias capítulo 8, Neemias 8 hoje. Se Deus quiser, será uma bênção. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Neemias e já vamos começar a leitura. Vamos ler até o versículo 12 e depois nós vamos estar comentando aqui e dando seguimento. Então, diz assim: Esdras lê a lei diante do povo. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras o escriba que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está de fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e todos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que lia. Neemias, que era o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disseram-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este é dia santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Então, esse é o texto. Tá dando mau contato aqui a minha luzinha, mas daqui a pouco ela... Este é o texto de Neemias 8. Claro que não termina aqui, tá? Eu li somente até o versículo 12. Ainda tem o versículo 13. Até o finalzinho lá, vai até o versículo 18. Tá bom? Mas para começar, tá ótimo. Gente, vamos começar no estudo de Neemias 8. Deixa eu acenar aqui para todo mundo que tá aí, né, comigo, que gosta de Bíblia, gosta de palavra, gosta de aprender a palavra. Então vamos lá. A maior reforma que Neemias implementou em Jerusalém foi a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo. Foi a maior autoridade, a maior reforma. Não foi os muros, gente. Esse texto aqui, né, de Neemias 8, a gente vai observar isso. A maior reforma que Neemias implementou ali não foi somente os muros. Foi também a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo. Sem esta restauração, Jerusalém seria vulnerável. Então, toda vez que a gente pensa em ensino da palavra, há sempre uma conexão entre o ensino fiel das Escrituras e o reavivamento. Toda vez que você quer reavivar, quando se fala em avivamento ou em reavivamento, nós estamos falando em
ensino fiel das Escrituras. Sempre que a palavra de Deus é exposta com poder, há uma profunda manifestação do Espírito Santo, gerando despertamento espiritual na vida do povo e crescimento da igreja. Então, uma coisa, ela anda junto com a outra. Então, toda vez que você fala, olha, existe um ensinamento da palavra, daí você pode esperar Deus fazer grandes coisas, o Espírito Santo realizar grandes coisas no meio do povo, a igreja multiplicar, crescer. Por quê? Porque a palavra está ali em evidência. O pastor Hernando Dias Lopes, ele diz que em relação às escrituras, existem 4 tipos de desvios. Hoje a gente vai falar muito sobre essa questão da palavra de Deus, como ela é pregada, como ela é ministrada. A gente está vendo aqui que Esdras lê a lei diante do povo, né? O povo que estava sem conhecimento, ele estava voltando, né, às suas atividades espirituais, e nada melhor do que voltar com a palavra de Deus. Então, Hernando Dias Lopes, ele fala que existem 4 tipos de desvios que são verdadeiros perigos, que atentam fortemente contra o crescimento saudável da igreja. Oi, Natan. Natan também é meu aluno, tá aí também comigo aqui na live, aprendendo. Boa noite, seja bem-vindo, Natan. Então, vamos comentar sobre esses desvios que são os perigos para o crescimento saudável de qualquer igreja. Primeiro desvio que acontece, que a gente tem que tomar muito cuidado, é o liberalismo teológico. Nós estamos vivendo na era do liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ele tenta esvaziar as escrituras. Ele tenta desacreditar da veracidade das escrituras. Então, ele nega, esse liberalismo teológico nega a inerrância da Bíblia. O liberalismo teológico, ele afirma que existem partes da Bíblia que não valem mais para esse tempo, que na Bíblia tem erros, tem distorções, tem coisas que não servem mais para gente, que é um livro muito antigo, que precisa ser atualizado. A paz do Senhor, Amanda. Então, quando Hernando Dias Lopes fala sobre esse assunto, e quando ele ensinou sobre, em seus livros, inclusive eu li o livro para poder fazer essa live aqui hoje, ele fala dessa questão do perigo do liberalismo teológico. O liberalismo, onde ele chega, gente, é um perigo, porque ele mata a igreja. O liberalismo teológico é uma praga desses últimos tempos. Ele começa nas cátedras, ele começa nas universidades, né? E mesmo aquelas universidades que dizem estar ensinando a palavra, né? Mesmo nos cursos teológicos, acontece isso. Então ele começa lá em cima, né? Nas cátedras, nas universidades. Depois esse liberalismo ele vem para os púlpitos das igrejas, né? E muitas igrejas, quando entram por esse caminho, o que acontece? As igrejas morrem. Eu posso dar um exemplo claro, né, de igrejas na Europa que começaram muito bem. Você percebe que os grandes avivamentos começaram lá na Europa, né? E hoje você vai nessas mesmas igrejas, nesses mesmos locais, e as igrejas estão mortas. Muitas de portas fechadas, muitas nem existem mais. Por quê? Porque o liberalismo teológico tomou conta. Isso acontece lá nos Estados Unidos muito, né? Os Estados Unidos, que foi um berço de missionários, mandou missionários para muitos lugares. Hoje, lá na América do Norte também, o liberalismo teológico chegou e matou, literalmente, muitas igrejas. E no Brasil também existem casos. Então, é um dos perigos quando a gente abre, né? Abre a guarda, né? Para o liberalismo teológico. A Vivi é minha prima, ela colocou aí, verdade, eu tenho uma amiga em Portugal e ela disse que assiste o culto e depois tomam cerveja no quintal da igreja. Gente, é real. Eu não estou falando nenhuma mentira aqui. Eu também poderia aqui dar vários exemplos, né, de igrejas mortas. Igrejas que deixaram o liberalismo teológico tomar conta. Tipo, não tem nada a ver, não é bem assim, isso aí não serve mais para os dias de hoje. E a gente está vendo aí esse liberalismo matar literalmente várias igrejas. Então, na Europa existem muitos casos, América do Norte muitos casos, e no Brasil também muitos casos.
tá? Esse liberalismo teológico é uma praga dos últimos tempos e a gente tem que tomar muito cuidado. Portanto, eu continuo sendo na linha do radicalismo, né? Eu já fui chamada de radical várias vezes e não me incomodo com isso, porque eu sei que a heresia, ela vem montada nos lombos da tolerância. Toda vez que a gente vai tolerando coisas erradas, coisas ruins vão entrando dentro das nossas igrejas de maneira geral e depois fica muito difícil afastar essas coisas. Então, o pastor Hernando Dias Lopes, ele foi muito feliz ao fazer essa afirmação desses desvios teológicos que a gente tem que tomar cuidado. Um outro desvio teológico que a gente precisa tomar muito cuidado é o sincretismo religioso. Isso, então, aqui no Brasil tem demais, né? O sincretismo religioso, ele tenta esvaziar a escritura, acrescentando a ela experiencialismo. Deixa eu explicar isso. A nossa experiência, ela nunca pode sobrepor a autoridade da palavra. Vale o que diz a Bíblia, vale o que diz a palavra. Não vale o que diz a minha experiência. Porque a minha experiência, o ser humano é um ser emocional. Então eu não posso validar coisas que a Bíblia não valida por conta do meu experiencialismo. E hoje isso vem acontecendo e muito, né? E quando a gente entra pelo caminho do sincretismo religioso, a gente nega a suficiência da Bíblia. E eu vou dar exemplos disso aqui. Por exemplo, por que acontece o sincretismo religioso? Primeiro, para a gente poder entender, a gente vive num país, a nossa cultura é uma cultura profundamente mística, né? Nós somos uma mistura de raças e de crenças, a gente sabe disso, né? Então é uma mistura aqui, um caldeirão de muitas crenças misturadas. O Brasil é um caldeirão de crenças. Então a gente foi muito influenciado pela pagelância indígena, né? Pelas idolatrias de todo tipo. A gente trouxe para cá o kardecismo europeu, então a gente convive com isso aqui também. São várias crenças que se misturam aqui. Por ser um país muito efervescente em relação a misturas, a gente, infelizmente, né, muitas igrejas, elas mantêm o povo preso nesse mesmo misticismo. E a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia, a palavra de Deus, é suficiente. Não é necessário sincretismo de ordem alguma para que Deus possa operar na nossa vida. Então aí a gente vê, o que a gente vê por aí? Igrejas que abraçaram mesmo o sincretismo religioso e a ponto de dizer que se eu não colocar um sal grosso, né, na minha casa, Deus não vai agir. Então eu preciso do sal grosso, eu preciso do óleo santo, eu preciso do copo de água em cima da televisão. Agora não coloco mais o copo de água em cima da televisão, porque a televisão agora é fininha, é colada na parede igual um quadro, então fica do lado. Então, são muitos exemplos, gente, sabe? E essas coisas, elas prejudicam, é um desvio, né? A gente pode dizer assim, é um desvio em relação às escrituras e que acontece bastante aqui, né, no nosso país. Um outro tipo de desvio é a ortodoxia morta. A ortodoxia morta, ela esvazia a autoridade da escritura, porque, embora creia na infalibilidade da palavra, a pessoa não coloca isso em prática. Então, o que acontece aí nessa questão da ortodoxia morta? A pessoa prega uma coisa, mas a vida dela fala totalmente diferente daquilo que ela prega. Entendeu? Boa noite. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Então, a pessoa não coloca aquilo que ela prega em prática. Então, as ações da pessoa falam muito mais alto do que as palavras que saem da boca dela. Tem um teólogo que disse que os homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam as pessoas. E essa é uma grande realidade. Lutero dizia o seguinte, que o sermão sem unção, ele endurece o coração. Isso também é uma realidade. Então, uma coisa puxa a outra, né, gente? Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele alertava os seus alunos, né? Quando ele ensinava os seus alunos acerca da palavra, ele dizia que o mais maligno servo de Satanás é um ministro infiel do evangelho. Então eu não posso falar uma coisa e fazer outra. A minha vida tem que estar em consonância com aquilo que eu falo, que eu prego. Aí muita gente já me perguntou assim, eu dando aula, né, em alguns lugares, a pessoa fala assim, mas a senhora é certinha, a senhora é 100%, a senhora faz tudo certo?
Falei, gente, ninguém chegou ao grau de perfeição ainda, mas isso não quer dizer que eu não tenha que me adequar. Se a palavra de Deus diz isso, eu preciso me adequar a isso. Claro que eu vou ter que me adequar, mas a palavra de Deus diz também que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a gente está num processo de santificação. Então quer dizer que se eu tiver dentro de alguma coisa que eu preciso me consertar na palavra, eu não posso pregar sobre aquilo? Claro que eu vou pregar, e eu tenho que me consertar também. Então a minha vida não pode estar descolada da minha fé. Eu tenho que falar, eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar, e a minha vida precisa estar em consonância com isso. Senão, eu não sirvo para pregar. Então eu não fui mudada, eu não fui transformada, né? Porque a gente precisa passar por uma metanoia, por uma transformação. Nós precisamos nascer de novo, né? O velho homem precisa morrer, né? E um novo homem nascer, assim como diz a palavra de Deus. E aí, esse desvio tem afastado muitas pessoas até das igrejas. Porque, imagine, uma pessoa entra numa congregação para assistir um culto, né, ali, e quando a pessoa se depara com alguém que vai lá trazer a palavra, a vida daquela pessoa totalmente desconectada do que ela fala. Imagine, uma pessoa vivendo uma vida totalmente errada e sobe no púlpito para pregar. Gente, não tem como. Isso que a gente chama de ortodoxia morta, que é um desvio em relação à palavra. Uma outra coisa também que é um desvio, considerado um desvio, é a superficialidade no púlpito. O analfabetismo bíblico esvazia a escritura porque não dá o devido valor a ela. Muitos ministros da palavra são, na realidade, preguiçosos. E eu digo isso, né? Essa fala não é minha, é a fala de Hernando Dias Lopes, que eu li e concordo plenamente. Muitos não estudam, muitos não alimentam o povo com a palavra, outros alimentam com uma sopinha rala e o povo fica com fome, né? E muita gente hoje desnutrida espiritualmente, procurando aí coisas para saciar a sua fome, porque muitos púlpitos, infelizmente, as pessoas não têm compromisso mais com a palavra. Tratam a palavra de qualquer jeito, abrem qualquer texto para ler, sem estudar, sem pedir a Deus orientação, sem pedir a Deus uma palavra. E a gente chama isso de superficialidade, aberrações mesmo, né? E nesse contexto de Neemias 8, abre a sua Bíblia em Neemias 8, porque a gente está falando sobre esse texto hoje. Neemias 8 aqui, esse capítulo, é um grande modelo de pregação que produz um crescimento espiritual. Martin Lloyd Jones afirmou que a pregação é a tarefa mais importante do mundo. O pastor Luciano colocou aí, a morte na panela. Sim, esse texto tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? As pessoas estavam ali se alimentando de veneno, né? Você lembra desse texto aí, dessa passagem bíblica? Pastor Luciano, se quiser colocar o versículo aí pra gente aí na Bíblia, o versículo que tá falando sobre esse texto aí da morte na panela, pode colocar aí pra gente, tá bom? Eles estavam se alimentando e o profeta olhou e disse: meu Deus, isso aí tem morte na panela, né? Eles olharam e viram que as pessoas iam comer aquilo ali, iam morrer envenenadas. E realmente, o que aconteceu ali? O profeta foi chamado para resolver aquele problema. Então ele colocou ali, para colocar farinha ali, né? E aquela comida ficar boa para que as pessoas pudessem comer. Hoje, infelizmente, acontece a mesma coisa, né? Infelizmente tem acontecido a mesma coisa. Muita gente se alimentando de veneno, achando que está se alimentando da palavra e na realidade não está. E aqui, como eu estava falando, Neemias 8 é um modelo dessa pregação, né, que produz um verdadeiro crescimento espiritual. Por quê? O teólogo Martin Lloyd Jones afirma que a pregação é a tarefa mais importante do mundo, a maior necessidade da igreja. A maior necessidade do mundo é a pregação da palavra. Portanto, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Calvino também, ele entendia, né, ele dizia isso, está escrito, que o púlpito é o trono onde Deus governa a sua igreja. O púlpito é o trono onde Deus governa a sua igreja. Então, a gente precisa entender
dessa realidade, né? A gente precisa entender dessa realidade aí. Vamos lá, Neemias 8, versículo 1 e versículo 2. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esse ajuntamento do povo aqui para ouvir a palavra de Deus tinham 4 características distintas que devem servir de modelo para a igreja hoje. Então, como eu falei, esse texto de Neemias 8 aqui é um modelo para a gente aprender. 4 características distintas que devem ser o modelo para a igreja de hoje. Primeiro, em relação ao ouvir a palavra de Deus. Que modelo é esse? Primeiro, é espontâneo. Uma característica do ajuntamento de Deus para ouvir a palavra de Deus. Esse modelo, esse ajuntamento precisa ser espontâneo. Por que espontâneo? A gente vai ver aqui no texto que Deus moveu o coração do povo para se reunir ali, para buscar a palavra de Deus. Eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse. Você não vê qualquer outro interesse aqui nesse texto. Eles estavam ali exclusivamente para ouvir a palavra de Deus. Hoje a gente vê diferente, né? Hoje o povo busca resultados e não a verdade. Hoje muitas pessoas buscam coisas materiais e não Deus. Muitas pessoas buscam benefícios pessoais e não a palavra de Deus. Hoje muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Essa é a realidade. Então, tem fome de prosperidade, tem fome de sucesso, mas não tem fome da palavra. E aí, o pastor Luciano colocou aí, 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41. Que fala sobre a morte na panela, gente. Lê esse texto, que é um texto que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Tá? De repente, dá até pra gente ler aqui rapidinho. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Olha o que está dizendo aí, gente. Vamos ler. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozido para os discípulos dos profetas. Então saiu a um campo apanhar ervas e achou trepadeiras silvestres. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossintidas. E voltou e cortou-as em pedaços, pondo na panela, visto que não conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum naquela panela. Então esse texto aqui é bem interessante, né? É um dos milagres também ali que Deus usou Eliseu para realizar, né? O povo ia comer um veneno sem saber, estavam com fome, eles precisavam comer. Só que a pessoa que colheu, né, aquela planta ali para fazer, ele não tinha conhecimento que aquilo ali ia fazer mal, né? Hoje quantas pessoas, né, estão aí se alimentando de coisas que estão lhe matando, né, trazendo veneno para a sua vida, trazendo coisas ruins para a sua vida, para a sua alma, e a pessoa não se dá conta disso. Mas aqui Deus usa o profeta, né, eles chamaram morte na panela, e ele falou: não se preocupe, traz farinha, né? Farinha aí, né, fala de alimento esmiuçado, né, de trigo esmiuçado, né, fala aí de palavra sólida, né, dada por Deus. E aí tiraram de comer para o povo e aí não tinha mais mal nenhum. Então esse texto tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então o ajuntamento do povo em relação à palavra foi espontâneo. Eles queriam estar ali para ouvir a palavra. Uma outra característica: esse ajuntamento foi coletivo. Todo o povo, diz aqui no texto, todo o povo, homens, mulheres, crianças, todo mundo se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora. Todo mundo estava ali, pobre, rico, agricultor, nobre, homem, mulher, jovem, criança. Estava todo mundo ali. Eles tinham um alvo em comum.
todos eles queriam buscar a palavra de Deus. Olha só. A terceira característica desse ajuntamento, que a gente leu aqui em Neemias 8, que foi harmonioso, foi um ajuntamento harmonioso. Todo o povo se ajuntou como um só homem. Não tinha só um ajuntamento, tinha uma comunhão. Eles não estavam apenas perto um dos outros, eles eram unidos de alma. A união deles foi em torno de escutar, de entender a palavra de Deus. Eles não estavam ali somente para um encontro social, porque era uma festa, porque era uma festividade, né? Hoje em dia também está vivendo muito isso, né? Festividade, vamos lá, tem uma festa, vamos lá, tem um movimento ali, vamos lá. As pessoas estão muito assim, né? Atrás de movimento, atrás de festa, atrás disso. Ali não, o povo queria ouvir a palavra de Deus, eles queriam se encher da palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Isso aqui foi muito lindo. Uma outra característica desse ajuntamento aqui de Neemias, que aconteceu aqui em Neemias, versículo 1 e 2, foi proposital. Olha que coisa linda, gente, foi proposital. Disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então, o livro da lei já pertencia ao povo de Deus, só que ele estava esquecido, só que ele estava parado lá, esquecido. E aí, o propósito do povo era ouvir a palavra de Deus. Então, eles tinham sede da palavra de Deus. Eles tinham pressa de ouvir a palavra de Deus. Então, não era qualquer novidade que atraía o povo. Eles queriam a palavra de Deus. Gente, que isso seja uma realidade na nossa vida também, né? Porque hoje a gente está vivendo a era do fantástico, a era do extraordinário, a era das coisas enormes, né, das propagandas, da publicidade, a era da embalagem, está vivendo isso, mas que o nosso maior objetivo, que o nosso maior propósito seja a palavra de Deus, né? Que o nosso propósito seja ouvir a palavra de Deus. Como o povo estava aqui sedento da palavra de Deus, que esse também seja o nosso propósito. Eu tirei aqui da página, vou voltar para Neemias 8 aqui. Então, o que a gente pode destacar aqui? Hoje essa aula aqui, gente, esse texto aqui é maravilhoso, tem muito aprendizado pra gente aqui, tá? 3 verdades que precisam ser destacadas aqui. Aí a gente vai ler os versículos, tá? Eu já li o 2, mas eu vou ler o 4 também. Olha só o 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam ali, o nome de algumas pessoas ali do lado dele, né? E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. Olha só. E quando ele faz isso, quando ele sobe naquele púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, quando ele abre o livro da lei, todo o povo se pôs em pé. É o que está dizendo aí, gente. Gente, o que a gente aprende aqui nesses versículos? O pregador, ele precisa estar comprometido com a palavra. Esdras era um homem comprometido com a palavra. Se você ler no livro de Esdras, né, no próprio livro que leva o nome dele, Esdras 7, versículo 10. Vamos ler, gente, porque é um versículo só, dá pra gente ler. Esdras 7, versículo 10. Olha o que está dizendo aí em Esdras 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel seus estatutos e seus juízos. Aquilo que estava acontecendo ali na praça, juntamente com Neemias, gente, não foi uma coisa de momento. Não foi uma coisa de momento, sabe? Foi uma coisa que já estava no coração de Esdras. Quando Artaxerxes, que era o rei, enviou Esdras para Jerusalém, quando ele vai para Jerusalém, ele já vai com esse propósito no seu coração. Ele já vai com esse propósito no seu coração, sabe?
ele colocou um propósito de buscar a lei do Senhor e de cumprir. E ele também colocou um propósito de ensinar em Israel os estatutos e os seus juízos. Então não foi uma coisa de momento. Esdras não estava ali na praça para aparecer, não. Isso já era uma disposição do coração dele, sabe? E quando você tem a disposição de pregar a palavra, de ensinar a palavra, Deus vai abrir caminhos para que você possa fazer isso. Tá? Então, se você é um pregador da palavra, se você ama a Bíblia, se você ama a palavra de Deus, se você ama ensinar, pode ter certeza, se você colocou isso no seu coração, se você está disposto a isso, Deus vai abrir cada vez mais oportunidades para que você faça isso, porque é o desejo de Deus a pregação da palavra. Jesus comissionou seus discípulos e disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. É isso, a coisa mais importante que se faz nesse mundo, sem sombra de dúvida, sem errar, é a exposição da palavra, é a pregação da palavra. Então, Esdras era um homem comprometido com a palavra. As pessoas hoje, elas não estão buscando alguém para ficar falando coisinha bonita. As pessoas não querem ouvir coisinhas bonitas, historinhas bonitas, experiências. Não, as pessoas procuram um fiel expositor da palavra de Deus. É isso que as almas querem, é isso que as almas desejam, tá? Então, a maior necessidade da igreja hoje são de homens e mulheres que conheçam, que preguem, que vivam a palavra de Deus com fidelidade. A pregação é a maior necessidade da igreja e a maior necessidade do mundo, entendeu? Então, nós temos nossos projetos, nossos sonhos, nós queremos muitas coisas, o ser humano é assim mesmo, normal. Nós somos seres criativos, habilidosos, cheios de sabedoria, com imaginação. Foi Deus que nos fez assim. Mas a gente não pode esquecer que o nosso principal propósito, principalmente se você é um servo ou uma serva de Deus, é pregar a palavra. O impacto causado pela leitura da palavra de Deus naquela época é comparado ao impacto da Bíblia na época da reforma do século XVI. Se eu puder fazer uma comparação do impacto que teve a leitura da lei ali, naquele momento, onde o povo estava ali com os muros reconstruídos, né? Onde a lei estava esquecida, e aí Neemias, ele pensa, eu não preciso fazer uma reforma só física. Construir os muros eu consegui construir em 52 dias, mas o povo também precisa de uma reforma espiritual. Então, a gente não precisa somente de coisas físicas, nós precisamos também do espiritual. O homem, a mulher é um ser espiritual e nunca nós estaremos totalmente completos se essa necessidade não for satisfeita em nós. E nós só vamos nos satisfazer através da palavra de Deus. Então, o mesmo impacto que a gente viu no período da reforma, quando a Bíblia chegou na mão das pessoas, gente, porque o povo não tinha acesso à Bíblia, o povo não tinha acesso à palavra, somente os clérigos tinham acesso à palavra de Deus, né? E eles dominavam o povo a seu bel prazer, porque o povo não conhecia a palavra. A partir do momento que Lutero traduz a Bíblia para o alemão e coloca na mão do povo, houve uma revolução. Inclusive, esse mês de outubro, nós comemoramos, no final do mês, a Reforma Protestante, que foi muito importante, né, para que a palavra de Deus aumentasse mais ainda o volume, que as pessoas tivessem mais conhecimento, graças a Deus pela Reforma Protestante. Não foi somente Lutero que impactou, né, que trouxe a reforma, né? Seria muita ignorância da nossa parte dizer que tudo estava nas mãos de Lutero. Teve muitas pessoas que lutaram para que a Bíblia chegasse na mão do povo, tá, gente? Isso aí é um estudo bem amplo, né? Se Deus quiser, de repente a gente pode fazer até um estudo desse mais para frente aqui, fazer uma live só falando sobre isso para que você possa entender. Mas foi muito importante a Bíblia chegar na mão do povo. Hoje nós temos livre acesso à palavra, né? Eu mesmo tenho aqui, meu Deus, eu devo ter aqui umas 25 versões de Bíblia diferentes. Eu amo a Bíblia, toda vez que sai uma versão nova eu quero ter essa versão nova. Eu amo a palavra, né? Hoje a gente tem acesso, mas muitos não valorizam esse acesso. Muitos
são analfabetas bíblicas, não conhecem nada de Bíblia, estão perdendo tesouros maravilhosos, estão perdendo coisas maravilhosas porque não se aprofundam na palavra. E aí, não há reavivamento sem restauração da autoridade da palavra. Esquece, não tenta fazer avivamento nenhum, reavivamento nenhum, sem a palavra, não tem como. Infelizmente, muitos buscam a casa do pão e não encontram pão. Inclusive, eu até falei sobre isso na mensagem, na última vez que eu preguei lá na igreja, que foi na festividade das mulheres, eu falei sobre isso. Muita gente quer pão, vão na casa do pão, mas não tem pão. São como Noemi e sua família, que saíram de Belém, saíram de Betlehem. Betlehem, Belém, quer dizer casa do pão. Então, olha a incoerência. Na casa do pão não tinha pão. Essa história está registrada lá no livro de Ruth, capítulo 1. Em Betlehem, casa do pão, não tinha pão. E eles foram para Moabe porque não tinha pão na casa do pão. Quando as pessoas deixam a casa do pão, elas encontram a morte. Então, olha a nossa responsabilidade. Se eu sou um ministro do evangelho, se eu sou pregadora da palavra, eu tenho que ter pão para dar para as pessoas, né? A Drica colocou aí, muitos nem dão valor ao que tem nas mãos, é verdade. A palavra está aqui e às vezes a gente fica morrendo de sede com uma fonte do nosso lado, jorrando água. Então as pessoas, elas conseguem achar, sabe? As pessoas conseguem assistir filme, assistir série, entretenimento à vontade e não conseguem chegar à palavra de Deus. É responsabilidade nossa também. Não estou aqui só metendo a vassoura nos pregadores, nos ministros da palavra, não. Eu estou falando de uma forma geral. Nós precisamos valorizar aquilo que a gente tem, mas é uma grande responsabilidade para quem é ministro, né? Quem foi chamado para o ministério da palavra, que se dedique ao ministério da palavra, não se cale, fala de Jesus, fala com todos os recursos que você tiver, fala pelo Facebook, fala pelo Instagram, fala na igreja, fala com seus vizinhos, fala na escola, fala na sua faculdade, não perde tempo. Se você foi chamado para pregar a palavra, não perca tempo, porque quando as pessoas, elas vão na casa do pão e não tem pão, elas correm para Moabe, e quando elas vão para Moabe, elas morrem. Por quê? Porque elas encontram a morte. Tem muita propaganda enganosa por aí, prometem pão, mas os fornos estão frios, as prateleiras estão vazias, só tem aquele farelinho de pão e não tem pão coisa nenhuma. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, parafraseando. A receita do pão não mata a fome das pessoas. Você só ter uma receita de pão e apresentar para as pessoas não mata a fome das pessoas. O que mata a fome das pessoas é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Pura e simplesmente. É isso que mata a fome das pessoas. Então, a gente vê aqui um comprometimento de Esdras, né? A gente vai ver aqui no texto que quando Esdras leu a lei, muitos não entenderam. Por que, gente? Muitos não entenderam. Por que que as pessoas... Olha só, a gente acabou de ler aqui, ó. Deixa eu achar o versículo. Deixa eu achar o versículo aqui. Trouxe a lei perante a congregação, para todos que eram capazes de entender. Lê o livro diante da praça, que está perto da porta das águas, né? Deixa eu ver que tem um versículo que fala aqui bem certinho sobre isso. Neemias, que era governador, e Esdras, o sacerdote, escriba, os levitas lhe ensinaram, ensinava o povo, que lhe disseram: este dia consagrado ao Senhor. O povo chorava ouvindo as palavras da lei. Tem um versículo aqui que fala, eu passei por ele aqui, eu não estou achando, que ele explicava, né? Ele explicava. Se você achar aí, gente, me fala aqui, que essa versão de Bíblia é um pouquinho diferente. Ele diz aqui que ele explicava o texto. Bendisse o nome do Senhor, adoraram ao Senhor, ensinava o povo na lei, o povo estava no seu lugar. Aqui, o versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações. Então, isso aqui é muito interessante.
dando explicações de maneira que entendesse o que lia. Por quê? O texto estava escrito no hebraico e o povo, muitos não entendiam. Por quê? Eles já tinham passado pelo cativeiro e eles perderam a capacidade de entender a própria língua no original. O povo que estava ali, eles falavam o aramaico, eles falavam partes da língua que o povo estava escravo. Então, aquela língua original se perdeu. Então, olha o que Esdras trazia. Esdras, ele lia a lei e ele explicava na língua que o povo pudesse entender a lei. Então, ele dava a explicação. Olha que coisa interessante, gente. Então, é necessário você entender a palavra. Por isso é necessário você estudar, você se aprofundar no texto. Quem ensina tem que se aprofundar, porque a pessoa vai ler um texto e não vai saber o que significa aquilo ali, e ela vai te perguntar. Tem que ter dedicação. A Vivi tá falando aí, a minha prima, ela tá falando aí, tem que ter dedicação, tem que ter mesmo. É um compromisso, e é um compromisso para a vida inteira, tá? E é por isso que eu me dedico tanto. E eu poderia me dedicar mais, mas Deus sabe do meu coração. O que eu posso fazer em relação a aprender, eu estou aprendendo. Tudo que eu não sei, né? Eu até usando uma frase aí de um filósofo aí da atualidade, toda vez que eu não sei sobre algum assunto, eu compro um livro. Né? Então, o tamanho da minha biblioteca revela o tamanho da minha ignorância. Toda vez que eu não sei alguma coisa, eu compro um livro para aprender. Eu quero aprender, porque se eu ensino, eu tenho que saber o que eu estou ensinando. Eu não posso ficar falando abobrinha, posso ficar falando bobeira, não posso ficar dando minha opinião. Eu tenho que falar aquilo que o texto está dizendo, então eu tenho que me aprofundar no texto. Então você vê aqui a atitude do povo em relação a isso que está acontecendo? Ouvidos atentos. Olha o que o versículo 3 está dizendo, gente. Lê o livro na praça, na porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Tu entendeu isso aqui? Desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, todos que podiam entender, o povo todo estava atento, com os ouvidos atentos ao livro da lei. O que quer dizer isso? Olha como é que estava o povo, gente. Olha a atitude do povo em relação à palavra. O povo estava desde a alva até o meio-dia, sem sair do lugar. Está escrito aí no versículo 7. Não havia dispersão, não havia distração, não havia cansaço nem enfado. Eles estavam atentos ao livro da lei, porque por muito tempo eles não ouviram o livro da lei. Eles não tinham acesso a isso. Então, quando foi possível o acesso, eles agarraram a oportunidade, eles não queriam sair dali. Já era de manhã cedo quando começou a leitura, já era meio-dia e ninguém arredava o pé da praça. Todo mundo estava ali para ouvir. Estavam com a mente desperta. Eles estavam despertados, tá? A explicação era lógica para que todos entendessem. Esdras estava lendo, estava explicando. Não foi uma pregação emocional para falar na emoção do povo, mas foi um apelo ao entendimento. O apóstolo Paulo fala que o nosso culto tem que ser racional. A gente precisa entender o que está acontecendo. Se eu estou num culto e não estou entendendo nada do que está acontecendo, tem alguma coisa errada. O culto precisa ser racional. Qualquer pessoa que entre num culto tem que entender o que está acontecendo ali, né? Tem que entender a palavra, tem que entender a explicação, tem que entender. A superstição irracional é a marca do paganismo. O que está escrito em Oséias 4,6? O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas o povo ali estava com a mente desperta. Eles queriam ouvir a lei e a explicação sobre a lei. Eles eram reverentes. Vocês viram aqui que Esdras subiu num púlpito de madeira que foi feito para esse fim. É a primeira referência. Olha aí, vamos aprender um pouquinho, gente. É a primeira referência que se faz a púlpito na igreja. Por que tem púlpitos na igreja? É a primeira referência que se faz a púlpito. Está aqui em Neemias. Gente, que coisa linda, né? Esse púlpito elevado não era para revelar a infabilidade do pregador. Não é porque Esdras era o bambambam, não, gente.
O púlpito estava feito ali para que a palavra de Deus ficasse em evidência. Então, se você sempre teve curiosidade para saber por que tem púlpito na igreja, por quê? Hoje os púlpitos não são de madeira, são de acrílico, são outros materiais. Mas qual é a ideia do púlpito? Para que a palavra de Deus fique mais elevada do que todas as pessoas, tá? O púlpito não é para honrar um pregador, o púlpito não é para colocar o pregador em evidência, não, gente. O púlpito, aprenda hoje aqui nessa live, Neemias 8, versículo 5. A primeira referência que se faz a púlpito da igreja é essa referência aqui. Era para que a palavra de Deus ficasse acima, mais alta do que o povo, tá? Não é lindo isso aqui? E o povo também estava ali, a atitude do povo. Ouvidos atentos, mente desperta, reverência, porque todo mundo ficou de pé. Quando ele abriu o livro da lei, todo mundo ficou de pé, em atitude de reverência. Olha como é que o povo estava. Ninguém mandou o povo ficar em pé. Eles ficaram em pé, em atitude de reverência. E uma última coisa aqui de atitude do povo que a gente percebe foi a adoração. Quando Esdras ora, o povo todo respondeu, amém, amém, né? Eles levantaram as mãos e começaram a adorar ao Senhor. Então, onde há oração e onde há exposição da palavra, o povo exalta e adora a Deus. Então, é normal isso acontecer. Toda vez que tem oração e que tem ministração, exposição da palavra, o povo, a alma do povo vai querer adorar a Deus. Então, que coisa linda, né? Por isso que eu amo a palavra, eu amo a mensagem da cruz, eu amo falar de Jesus, porque isso faz com que as pessoas se lembrem que tem um Deus acima de nós e que nós precisamos honrar e adorar esse Deus. E a gente vê aqui pontos interessantes, né? Aqui em Neemias 8 a gente encontra os 3 principais pontos da pregação expositiva. Deixa eu ler beber um pouquinho de água aqui. A Vivi colocou aí, ó. E às vezes fazemos isso sem dar importância. É verdade. Então, essa live é pra gente refletir, né, gente? Reflexão. Vamos lá, vamos continuar. Aqui em Neemias 8, a gente encontra 3 pontos principais da pregação expositiva. Gente, isso aqui é aula de teologia. A gente aprende isso aqui fazendo seminário. Mas tá no texto e a gente vai comentar, tá? Primeira coisa aqui que a gente vê da pregação expositiva que acontece aqui em Neemias 8 é ler o texto das Escrituras. Toda vez que você vai pregar, toda vez que você vai ensinar, primeira coisa que você deve fazer é ler o texto das Escrituras. A leitura do texto é a parte mais importante do sermão. O texto bíblico, o texto da palavra, é a fonte da mensagem, é a autoridade do mensageiro. O texto é o fundamento do sermão. O sermão que a gente vai pregar é o texto explicado. Então, não existe sermão sem texto. Nós precisamos ter o texto. O sermão, ele só vai ser legítimo quando ele se propor a explicar o texto que foi lido. Então, eu não posso ler um texto e abandonar o texto para lá e falar um monte de coisa da minha cabeça. Isso não é sermão, isso não é pregação, tá? Então, muitos pregadores, infelizmente, a gente está aprendendo aqui, tá aqui em Neemias 8, gente, é só quem quiser ler, tá bem claro aqui. Muitos pregadores, eles são descuidados nessa parte. Por quê? Porque ele vai ler o texto, ele lê o texto de qualquer jeito, ele lê o texto atabalhoadamente, de qualquer jeito, não respeita vírgula, não respeita ponto, não dá a impressão que ele nunca leu aquele texto. Meu Deus, eu já passei por isso, né? A gente não tem como. Uma pessoa vai pegar para ministrar a palavra, ler o texto de qualquer jeito, parece que ele nem leu aquele texto. Eu falei, meu Deus, como é que a pessoa vai pegar nesse texto, sendo que nem o texto ela conseguiu ler? Deu o texto de qualquer jeito. Você passa a impressão para quem está te ouvindo que você é um relaxado,
Na realidade, você é um relaxado. Você não leu aquele texto para pregar ali. Entendeu? Então, Neemias 8 aqui, ele dá uma lição pra gente, né? Primeiro, tem que ler o texto. Neemias, a primeira coisa que ele fez foi abrir o livro da lei e ler. Ele leu todo o texto e o povo ficou ali acompanhando a leitura, tá? A segunda coisa, ele explicou o texto. Como eu disse, as pessoas que estavam ali já não entendiam mais a linguagem original daquele texto. E Esdras, como era um escriba, ele tinha conhecimento, né? Ele tinha conhecimento tanto da lei quanto da língua, né? Quanto da fala ali escrita. E ele leu o texto e explicou o texto. Então, o cristianismo, ele é a religião do entendimento. Ser crente não elimina o nosso cérebro. Jesus morreu para tirar o nosso pecado, não a nossa inteligência, não o nosso entendimento, gente. Então, ele não elimina o nosso cérebro. Pregar é explicar o texto. A mensagem é baseada na exegese, ou seja, tirar do texto o que está no texto. Não podemos impor coisas nossas naquele texto. A gente não pode impor nossas ideias dentro do texto. O texto é que deve governar o pregador. O texto é que deve governar a mensagem. Lutero disse que existe a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus encarnada e a palavra de Deus pregada. Existem 3 tipos de palavra. A palavra de Deus escrita, a palavra de Deus encarnada, que é o próprio Jesus, e tem a palavra de Deus pregada. E eu estava rindo com minha esposa há pouco tempo atrás aí, né? A gente até ri para não chorar, né? Que a gente escuta às vezes a pessoa falar assim, ó, eu já tenho o sermão, só falta o texto. Eu já tenho o sermão, só falta o texto. Então você não tem nada, porque isso não é sermão. Sermão é o texto pregado e explicado. Como é que pode a pessoa falar que tem um sermão, mas não tem texto, né? É muito, muito esquisito isso. Terceiro lugar, explicar o texto das escrituras, né? Então foi o que foi feito aqui. A aplicação é o alvo do sermão. Não adianta a gente conhecer aquele texto, saber o contexto de onde aconteceu, tudo, e você não aplicar. O grande objetivo de um sermão também é aplicar aquele texto para a nossa vida. O sermão, ele precisa alcançar o coração dos ouvintes como uma flecha. A mensagem, ela não é só verdadeira, ela também é relevante. Tudo que está na palavra de Deus, ela serve para a nossa vida hoje, tá? A palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é relevante. E o sermão, ele precisa ser essa ponte entre o mundo antigo e o mundo de hoje. É ligar o texto antigo ao ouvinte que está ouvindo hoje. Então, quando as pessoas começaram a ouvir, né, a leitura daquele texto bíblico, da palavra, da lei, as pessoas choraram, elas começavam a chorar. Elas choraram abertamente quando ouviram a lei de Deus e perceberam como elas estavam distantes. Como eu estou distante disso aqui. Elas perceberam. A mensagem foi tão bem pregada, foi tão bem ensinada, que as pessoas começaram a chorar. Então, a palavra, ela provoca isso na nossa vida. Não é uma emoção por emoção, mas quando a palavra de Deus, ela entra no coração de uma pessoa, ela provoca transformações. Então o povo começou a chorar copiosamente ali, né? E Esdras, ele disse para o povo, não, gente, vocês não precisam ficar chorando. Vocês não precisam chorar, porque hoje é dia de se alegrar, hoje é dia de ficar feliz, né? É hora de celebrar, é hora de dar presentes para aqueles que estão passando necessidades, porque hoje é um momento de alegria, é um momento que Deus trouxe pra gente, os muros estão aí, né, de pé, a nossa cidade está de pé novamente, as portas já estão colocadas, né, e agora a gente está tendo acesso à leitura da palavra, e essa palavra está trazendo transformações no nosso coração. Então não chore, se alegre, então que isso também seja uma realidade para mim e para você. Participe das celebrações que honram a Deus. Permita que Deus encha a sua vida com olhos de alegria. Então, que a palavra de Deus, ela provoque isso em você, né? Que provoque vontade de mudar,
vontade de fazer as coisas certas, né? Que provoque choro, mas também provoque alegria. E aí, Neemias, vamos terminar, gente, já estamos terminando aqui a live. Neemias 8, versículo 13, olha o que está dizendo aí. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, para atentarem para as palavras da lei. E o que quer dizer isso? Eles começaram a se interessar, né? Eles acharam escrito na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que era a festa dos tabernáculos. Então eles começaram a aprender o que Deus queria para a vida deles. Então, depois que eles começaram a ler, eles decidiram a pautar a sua vida por aquilo que estava escrito. Então, toda vez que a gente faz uma leitura cuidadosa das escrituras, isso pede uma resposta para a gente. Que resposta é essa, irmã Alessandra, que a escritura pede para a gente? Primeiro, o que devemos fazer com esse conhecimento? A partir do momento que você conheceu a vontade de Deus através da palavra, que você não sabia que Deus queria aquilo de você, mas agora você sabe. A partir desse momento, você vai se fazer essa pergunta para você. O que eu devo fazer com esse conhecimento? O que precisa mudar na minha vida a partir dessa palavra que eu recebi? Porque não adianta você receber boas palavras, né? Deus usar pessoas para ensinar a lei de Deus para você, explicar tudo para você, e você não fazer mudanças na sua vida. A palavra de Deus, ela precisa trazer mudanças para a nossa vida. Então, toda vez que você está exposto à palavra, ela precisa gerar uma transformação na sua vida. Ela precisa fazer alguma coisa na sua vida. E aí a gente vê aí do versículo 14 ao 17 que eles celebraram a festa dos tabernáculos, que durou 7 dias, né? A festa dos tabernáculos fala de um tempo que eles viviam, né, peregrinos, quando eles saíram do Egito, quando eles não tinham casas de pedra ainda, né? Eles moravam em tabernáculos, eles moravam em tendas. E aí eles passaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque eles viram que Deus tinha feito isso lá no passado. Então, como Deus protegeu a gente lá quando a gente saiu do Egito, né? Os nossos pais, os nossos antecessores foram protegidos, Deus também vai proteger a nossa vida. Então, é isso que a palavra de Deus faz com a gente. Ela faz a gente lembrar das nossas origens. Ela faz a gente avaliar como está a nossa vida, como eu comecei, como eu estou agora, quantas coisas Deus já fez lá no passado. E se Ele fez no passado, Ele pode fazer agora, hoje, também na minha vida. Então, toda vez que você estiver exposto à palavra de Deus, reveja a sua vida, considere as bênçãos que Deus já te deu, as coisas que Deus já fez na sua vida, reconheça de onde Deus te tirou e para onde Deus já te levou, né? E agradeça a Deus, agradeça a Deus. Senhor, muito obrigada, porque até aqui o Senhor me ajudou, o Senhor me sustentou. Eu já passei por situações muito difíceis, mas eu não morri, estou aqui, estou viva, dando glória a Deus. Eu sei que amanhã pode ser melhor, que Deus pode trazer renovo para minha vida, que Deus pode fazer coisas que hoje eu não tenho, amanhã o Senhor pode colocar nas minhas mãos. O Senhor conhece meu coração. Então, toda vez que você se expuser à palavra de Deus, que você faça esse movimento, né, de agradecer a Deus, de contemplar as maravilhas que Ele já fez e dizer, eu tenho certeza que se Ele fez no passado, Ele pode continuar fazendo para mim agora. E eu sei que o meu futuro está bem seguro nas mãos desse Deus poderoso, né? Então, que essa palavra fique aí agitando no seu coração, queimando no seu coração, porque ela queimou no meu, gente. Neemias 8, para mim, hoje foi um presente do céu, né? Saber que Deus cuida de nós, Deus cuida de todas as áreas, não somente da física, mas também do nosso emocional. Ele cuida da nossa vida espiritual, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa família. E que você possa sentir esse cuidado hoje na tua vida e que eu possa sentir esse cuidado hoje na minha vida também, tá? Mesmo que as coisas não tenham dado muito certo lá atrás, Deus sabe todas as coisas.
Ele vai continuar fazendo, porque Deus não deixa nada inacabado. O muro foi feito em 52 dias. Por mais que se levantou Tobias, Sambalate, todo mundo querendo atrapalhar, mas Deus deu a bênção na mão do seu povo. Então hoje você é o povo de Deus. Então por mais que o inimigo tente atrapalhar aquilo que ele está fazendo na sua vida, ele não vai conseguir, porque a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Então que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada, um finalzinho de sábado abençoado, amanhã um domingo abençoado na presença de Deus. Muito obrigado pelas pessoas que estiveram aqui comigo, né, agora ao vivo, porque ao vivo é mais gostoso, né, gente? A gente até assiste a live depois, mas ao vivo tem um gostinho especial. Então quero agradecer a Vivi, minha prima, Amanda, Drica, quero agradecer os meus alunos aí que entraram também, me descobriram minha rede social de pregação, então aqui, né, também. E, amém. Que essa palavra possa falar o coração deles também. Kelly, quero agradecer também a Marise, pastor Luciano, que entrou também aqui para nos ajudar aqui na live. Deus continue abençoando muito a vida de vocês. Até semana que vem, se Deus quiser, estaremos estudando Neemias, capítulo 9, em nome de Jesus. Beijo para todos e até a próxima, se Deus quiser.